quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 1. Versículos de 21 a 29. Primeiro, capítulo 1, versículos de 21 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, a cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Enaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Nem os temais. Meus queridos, nós temos tratado nestes domingos a respeito do medo, né? Onde eu falei aqui logo no primeiro domingo, que nós falamos sobre o medo, que todos nós temos medo. Por algum momento, nós passamos medo. Talvez, durante o dia, a gente passa por vários medos. Mas a nossa vida é uma vida em que constantemente nós caímos, né, no medo. Isso é natural do ser humano. Nós sabemos que isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e eles se apresentaram diante do Senhor, e o Senhor, cadê vocês? O que aconteceu? O que eles falaram? Nós tivemos medo, por isso nós não viemos até aqui. Então, a primeira palavra, medo, sai da boca de Adão, ali, logo depois que ele pecou. E nós sabemos, então, e temos falado sobre isso, que a essência do medo, ela reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós temos falado e tratado sobre isso, que a essência do medo ela está, então, na nossa falta de confiança, no amor de Deus por nós, no cuidado de Deus por nós, para com as nossas vidas, para com as nossas famílias, para tudo aquilo que nós sabemos que temos e somos, que vem de Deus. Então, o medo reside nisso. E nós podemos percorrer aí, já a respeito do medo, com Abraão, lá em Gênesis 15, onde nós falamos ali a respeito do que Abraão passou naquele momento ali, em que ele coloca-se diante do Senhor e fala, olha, Senhor, eu acho que eu não vou receber a tua promessa. Ele tem medo de não mais ver a promessa do Senhor. E ali no capítulo 15, Deus fala assim, calma, Abraão, né? Volta lá no capítulo 12, que eu te prometi, como seria a tua descendência,
e o que eu prometi será cumprido. Não tenha medo, fique tranquilo. Diante de tudo aquilo que Abraão passou nos capítulos 13 e 14, o medo alcançou o seu coração. E aí nós vimos que diante das decepções do presente, nós não precisávamos ter medo, assim como Abraão teve. E aí percorremos mais um pouco e vimos, né, o seu filho Jacó, seu neto Jacó, em Gênesis capítulo 46, onde ele tem ali aos seus 130 anos um desafio de descer para o Egito. Havia fome e ele tem que descer. Depois de tudo, no final da vida, tudo, né, ele havia passado por tantos obstáculos, a perda de José, tantas situações em que ele passou ali com Raquel, com Lia, durante 14 anos, passou um bom bocado, fugiu do seu irmão Esaú, né, teve uma dificuldade muito grande ao longo da vida, 130 anos, agora assim, agora eu vou amarrar meu burro aqui, vou ficar tranquilo, sossegado, né, já tinha, Deus já tinha sarado a ferida em relação a José, a perda do seu filho querido, mas Deus fala para ele, Jacó, desce lá, desce para o Egito, eu vou ser com você. Então, diante de mudanças inesperadas, nós vimos que Deus, ele age, né, no momento em que nós não esperamos e temos que mudar bruscamente e sair muitas vezes das nossas zonas de conforto, para que os desafios que Deus nos coloca venham gerar em nós mais fé, venha alicerçar a nossa fé mais no Senhor e ela venha aumentar. E nós falamos sobre a vida de Jacó nesse sentido. E hoje eu quero falar, meus irmãos, diante daquilo que é novo para nós, muitas vezes traz também um medo. E nós vimos aqui, logo no versículo 21, eu quero que os irmãos voltem os seus olhos aí para esse versículo que nós lemos, né, a partir do 21, nós vemos aí no texto em que Deus diz, eis que o Senhor, o teu Deus, te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assuste. Nós vemos aqui Moisés iniciando esse livro, recordando o que Deus fez com o seu povo lá no Egito. E ele aqui agora, ele fala para este povo, né, que Deus o colocou para que ele pudesse liderá-lo até a terra prometida, até Canaã, para que então eles pudessem, diante do Senhor, tomar posse dessa terra. E ele fala, olha, vocês vão entrar na terra. Né, vocês passaram 400 anos lá no Egito. E agora Deus vai dar Canaã. Né? Tomem posse. Olha, ele fala assim, eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de vocês. Sobe, vai possuí-la. Assim como o Senhor Deus te falou. Não temas nem te assuste. Essa foi a primeira palavra de Moisés. Então, no capítulo 1, ele vem trazendo a história do povo de Israel, do que aconteceu, trazendo a memória, né? Às vezes precisa acontecer isso na nossa vida, né? A gente, às vezes, está passando por uma situação difícil, a gente esquece do que Deus fez lá atrás. Ele não supriu as necessidades. No meio, às vezes, da confusão, no meio da dificuldade, a gente olha só para a dificuldade, mas esquece do que Deus fez. Lembra do que Deus fez? Por isso que Deus sempre nos faz voltar a história para ver o que Ele fez. Aquele versículo que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é você olhar para trás e falar, opa, a minha esperança é Cristo, olha o que Ele me fez. Olha o que Ele está fazendo, olha o que Ele vai fazer. Então, Moisés aqui abre os olhos do povo e diz assim, olha, é uma ordem, eis, ou vejam o que o Senhor Deus te colocou. Entrem nessa terra, sobe e possui essa terra. São ordens. Não está falando se vocês quiserem, se vocês acharem melhor, não. Vejam a terra que Deus está te dando. Entrem nessa terra e tomem posse dela. É ordem. Não temas. Por quê que Moisés já está falando isso? Porque Deus está falando através de Moisés ao povo isso, porque eles iam encontrar dificuldades ali. Então Deus já está dando um recado, olha, não tema. Diante de qualquer assunto que vier, qualquer coisa que vocês ouvirem e virem, eu já estou falando, não temas. Deus já dá aqui o recado. Já coloca para eles, não tenham medo nem desanimem. Então, meus irmãos, diante daquilo que nós passamos, muitas vezes, né, nós precisamos saber que Deus está conosco. E que quando o medo chegar à porta do nosso coração, a gente venha saber da promessa de que Ele está conosco. A gente, muitas vezes, não sabe nem o próximo passo.
Mas a gente tem que saber uma coisa, Deus está ali no futuro. Nós não estamos no futuro, vivemos no presente, mas uma certeza que nós devemos ter é que Deus já está no futuro, porque Deus não está preso no tempo. Nós estamos, mas Deus não, Deus está adiante. Deus tem um plano. E diante do plano de Deus, nós não precisamos temer por aquilo que nós vimos e ouvimos, das pessoas, das circunstâncias. A certeza que nós devemos ter é que o Senhor fala conosco, não tenha medo. Eu estou com você. Se você é meu filho, se você foi salvo e remido por mim, como nós cantamos aqui, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu pastor, eu não preciso ter medo, eu não temerei. E é isso que deve estar cravado no nosso coração, essa certeza de que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. E o texto continua, né? E é interessante aqui, meus irmãos, nesse versículo, que fala aqui que a terra deve ser possuída, assim como Adão e Eva possuíam o jardim. É a mesma expressão que Deus fala para Adão. Essa expressão de possuir aqui é a mesma expressão que Deus fala para Adão para possuir a terra, para arar, para cuidar da terra. É esse mesmo sentido. Essa é a palavra que Deus usa ali para o povo, para que eles possam possuir e tomar posse daquilo que o Senhor tem dado. Nessa nova realidade deles, que eles encontrarão a terra de Canaã. E o texto continua, então, nos versículos 22 e 23, Deus dizendo, né, ao povo, então todos vós vos chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me parece bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Versículo 24 e 25. E foram e subiram a região montanhosa, espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo, a terra é boa, que nos dá o Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus. A terra é boa. Essa expressão também é usada lá em Gênesis, em que Deus fez tudo bom. Essa é a mesma expressão que os espias olham aqui e vê, a terra é boa. A terra, ela é boa, pode ficar tranquilo. Os espias olharam ali e viram isso. A terra é muito boa. Mas, o texto continua, porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, o vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. É interessante aqui, meus irmãos, que o texto fala em que os espias disseram que a terra era boa, mas para onde eles olharam? Eles olharam para os inimigos, eles olharam para os amorreus, eles olharam para os gigantes que estavam ali, porque o versículo 28 fala a respeito dos Enaquins, que eram homens grandes naquela época, né, homens com mais de 2,5 metros, né, talvez eles entendem até que Golias saiu desse povo, né, os Enaquins. Então, os espias olharam para a terra, viu que era boa, mas falaram que tinha aí inimigos do povo de Deus. E eles se preocuparam mais com os inimigos, mais com os gigantes da terra, mais com as dificuldades. E o que eles fizeram? Eles não quiseram subir a terra. Não vamos subir, não. Diante dessas dificuldades, eu sei que a terra é boa, mas diante dessa dificuldade, eu não vou subir. Já aconteceu isso com você? De ver situações, às vezes, boas, mas alguma dificuldade te atrapalha de entrar? Alguma coisa impede você de entrar? Isso aí, você tem que sondar o seu coração diante do Senhor. Colocar a sua vida diante do Senhor. Deus está te direcionando para algo. Deus está tomando para você tomar uma decisão. Mas você olha para os problemas, você olha para as dificuldades. E Deus abrindo porta, e Deus orientando você, olha, segue esse caminho. Através da minha palavra, Deus orienta você. Coloca irmãos para te abençoar, para te dar uma palavra também do Senhor, para te aconselhar. E mesmo assim você olha para as dificuldades. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de olhar e de ouvir a voz de Deus através da sua palavra e obedecer.
E muitas vezes ela vai pelas vozes que ela ouve, de amigos, às vezes que não temem a Deus, que não tem uma palavra sábia, ou então as vozes do coração, as vozes que ressoam, né? E que vão trazer para você medo, ó, não vai lá, porque olha, ó, já viu o que aconteceu com você quando você fez isso? Né? Cuidado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque senão, o que vai acontecer? O texto fala que eles não quiseram subir, e o que eles fizeram contra Deus? Eles se rebelaram à ordem de Deus. Eles se rebelaram. E o que mais que eles fizeram? Eles murmuraram. Eles murmuraram. O que isso significa? Que muitas vezes, diante daquilo que Deus tem nos dado, nós nos rebeliamos contra a sua palavra. Nós não aceitamos a vontade do Senhor. Nós achamos que a nossa vontade é melhor. É aquele negócio de você dizer assim para Deus, Deus, fica um pouquinho de lado aqui que eu vou fazer a minha vontade, porque eu estou achando que o Senhor não vai dar conta disso. Né? Eu acho que, não, peraí, eu tenho um pouquinho mais de experiência, o senhor não está vendo direito aqui, eu já conheço muito isso. Você vai na sua segurança, e não na segurança de Deus. Isso aí é o quê? É a fé que está fraca. Porque homens de fé dão passos que provavelmente são passos de correr risco. A fé faz com que nós venhamos a ter risco, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes a gente tem, né, aqueles 2 pés atrás, né? Mas muitas vezes nós precisamos dar o passo de fé. E fé, na maioria das vezes, é correr risco. É correr risco. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente dar esse passo de fé, porque a gente quer ter a certeza. Mas o que é a fé? O que fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1? O que diz lá? Coloca para mim o que é fé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos em quê? Nas coisas? Não, nós esperamos em Deus. Na certeza de que Ele está conosco. E a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E a falta de fé desagrada a Deus. Porque aí, mais para frente, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós agradamos a pessoa ao nosso lado, o cônjuge, os filhos, o chefe, agradamos o nosso próprio coração, mas esquecemos de agradar a Deus. E a fé é agradar a Deus. A fé é fazer a vontade de Deus, é obedecer a sua palavra, mesmo que você não concorde. Porque tem coisas que a gente não concorda com Deus, não tem? Falar, Deus, eu não concordo com isso, não. Esse princípio aqui, não concordo, não, é muito injusto isso, não. Eu estou sofrendo demais por causa disso, não, isso aqui é injusto. Meus irmãos, tem princípios na palavra de Deus que nós olhamos para ele e nós indagamos e falamos assim, não, eu não dou conta de fazer isso. Mas se está ali, é porque é o melhor para nós. Mesmo que doa, mesmo que nos contrarie, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, meus irmãos. E na maioria das vezes, a palavra do Senhor vai nos desagradar, porque nós somos limitados, nós temos visões limitadas. O nosso intelecto é limitado. Quantos por cento a gente usa da mente, né? A ciência fala aí, né? Acho que não usa nem, tem uns que falam 10%, né? Outros 15%, né? Às vezes menos do que isso. A gente não usa nem 10% da mente. Muitas vezes a gente quer ir pela nossa mente, quer ir pela nossa experiência. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Já viu isso? Homem no trânsito dá uma beleza para isso, né? Está no trânsito lá. Não, mas é aquele caminho. Mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. E o que falta muitas vezes é humildade. É falta de fé no nosso coração para ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo que seja difícil. Porque na maioria das vezes vai ser difícil para nós cumprirmos a vontade de Deus. Por que é difícil? Porque Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fácil negarmos? É fácil você se negar? É fácil você renunciar? É fácil você perdoar? É fácil você se humilhar? Claro que não. Mas o cristianismo é isso, meus irmãos. O cristianismo é isso. E Jesus nos ensinou. E nós sabemos que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor,
talvez no primeiro momento você possa até ter prejuízo. Mas Deus vai te honrar, porque você obedeceu. Não foi isso que aconteceu com José? Deus honrou ou não honrou José? Porque ele foi fiel. Ele poderia, em vários momentos ali, né, em relação aos irmãos dele, dar uma de coitado, fazer, né, alguma coisa, né, para agradar os irmãos. Mas ele foi lá e falou do sonho. Deus trouxe isso para mim. Né? E ele lá na casa de Potifar, ele não encarou lá, não, ele saiu correndo, ele poderia dar um jeitinho ali, não. Ele passou por tudo aquilo que ele precisava passar para ele chegar lá na frente e Deus honrá-lo. Isso, nas situações difíceis, meus irmãos, é complicado para nós entendermos, muitas vezes, o plano de Deus. E, às vezes, não vai dar para entender, você vai ter que obedecer. Às vezes, não vai dar para entender os planos de Deus, mas você vai ter que obedecer. Obedeça. Obedeça. Seja perseverante nas promessas do Senhor. É uma coisa diferente também de perseverar e ser teimoso. Tem gente que é teimosa. Perseverança é diferente de teimosia. Perseverar naquilo que Deus está falando, olha, vai, você está seguindo os meus princípios e valores, você está pautado na minha palavra, continua. Agora, a teimosia é aquilo que você bate, põe na cabeça, não, eu acho que é isso, pronto, acabou, não vai mudar, e é isso. Eu estou achando que é isso, você está achando, mas você tem certeza? E é pela fé que nós temos certeza. Você quer ter certeza da coisa? Pede para Jesus aumentar a sua fé. Você quer ter certeza das coisas que estão ao seu redor? Peça para Jesus aumentar a sua fé. E, geralmente, para Ele aumentar a nossa fé, vai vir provações. Vai vir dificuldades. Para que a sua fé seja alicerçada no Senhor. Para que a sua fé aumente. Porque Deus tem mais. Porque Deus quer que você se pareça com Jesus. Então, creia. Não se rebele contra a vontade do Senhor. Não murmure, né, diante daquilo que Deus tem te dado. Uma das coisas que entristece o coração do Senhor é justamente rebelião e murmuração. Foi exatamente o que o povo fazia com o Senhor. Logo aqui na saída do Egito. Logo na saída do Egito, a gente já vê antes do Mar Vermelho, o pessoal, e agora para onde a gente vai? Já começou ali, né? Aí passa o Mar Vermelho, né, já tem o primeiro desafio aqui. O que acontece? Já se rebela contra Deus e já começa a murmuração, ingratidão quanto aquilo que Deus tinha falado para eles realizarem. E aí eles começam a dizer assim, olha, o Senhor tem ódio da gente, por isso o Senhor nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir. Era melhor ter deixado a gente lá, comendo as nossas cebolas, né, nosso bifinho acebolado lá, estávamos escravos, mas a gente estava comendo bem, estava, né? Agora o Senhor veio aqui para destruir diante dos amorreus. Esse povo tinha acabado de ver o Mar Vermelho se abrir, gente. Estava fresco na memória. Olha o que Deus... Será que Deus ia abandonar eles na mão dos amorreus, sendo que Deus falou para eles irem? Olha só a falta de fé desse povo. A desobediência, a murmuração, a rebeldia desse povo. Isso, meus irmãos, esse ódio desse povo em falarem que Deus os trouxe do Egito para entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. O que é? São dúvidas acerca do amor e do cuidado de Deus. Medo. Medo. Eles estavam duvidando acerca do amor e do cuidado de Deus. E o texto continua, no versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus. Também vimos ali os filhos dos Enaquins. 29. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Continua a rebelião, continua a murmuração, o que Deus fala? Mais uma vez, não temas. Povo rebelde, Deus falando. Já aconteceu isso com você? Às vezes você está errado. Você está batendo ainda com Deus. Deus fala assim, não temas. Continua. Olha como é que Deus é amoroso para conosco. Olha como é que Deus cuida. Ele sabe do seu medo, sabe da sua fraqueza. Então, Ele insiste com você. Ele insiste. Deus
É o ser que vai mais insistir comigo e com você. A gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente se rebelde, a gente quer chutar o balde, chuta o balde às vezes, foge, sai da presença de Deus, e Deus está ali, sempre indo ao nosso encontro. Ele vai atrás da ovelha perdida, né? Ele vai ali atrás de nós, o tempo todo. E eles disseram, para onde nós iremos? O nosso povo aqui, os nossos compatriotas, os nossos irmãos, eles fizeram o nosso coração derreter. O que é isso? Eles nos desanimaram. Gerou desânimo. Só ouvindo aí, a voz dos compatriotas. Aqui diz assim, os nossos irmãos fizeram com que o nosso coração se derretesse, o nosso coração se desanimasse. É isso que o texto está querendo dizer. Então, eles ouvem que os irmãos. Espera aí, quem que estava falando com ele? Quem que estava falando com o povo? Deus. Para eles não temerem, para eles entrarem na terra. Através de Moisés. Quem que derreteu o coração deles? Quem que fez desanimar? Os irmãos compatriotas, da mesma laia. Às vezes a gente vai pedir conselho para aqueles que é igual a gente ou pior. No sentido daquilo. Às vezes você vai na pessoa só para confirmar aquilo que você está sentindo, né? Não, eu tive a confirmação do meu irmão. Aí você vai nele sabendo que ele vai te apoiar. Ele não vai te confrontar. Ele não vai dizer umas verdades para você em amor. Aí você vai ouvir o que ele fala. Não, meu irmão disse. Não, ele está no mesmo esquema seu. Você já viu isso? Ou você já foi em pessoa assim? Você vai lá só para, né, confirmar, só para... Não, eu fui. Falei com o irmão lá, me desanimou. Gente, para quem você tem pedido conselhos? Para quem você tem ouvido? E muitas vezes nós damos ouvido para pessoas que não temem ao Senhor, não amam o Senhor, não obedecem a sua palavra, ou então está longe do Senhor. E aí, você vai ficar desanimado mesmo com aquelas coisas. Vai dar mais apoio ainda, que vozes você tem ouvido, e muitas vezes essas vozes têm te desanimado. E uma das cartas de Satanás da manga é o desânimo, e ele usa pessoas para te desanimar. Ele usa a boca de pessoas para te desanimar. É o que acontece. E uma pessoa desanimada, o que faz? Já ficou desanimado? Quantas vezes? Quantas vezes você acorda e fala assim, nossa, eu não queria sair da cama, eu queria que o dia acabasse mais rápido, eu queria que o mês acabasse, ou então, eu queria que Jesus voltasse hoje, mais rápido, né? Não dá. Desânimo atrapalha tudo na nossa vida, nas nossas relações, na nossa perspectiva de vida no Senhor. O desânimo é uma arma mortífera de Satanás. E ele usa pessoas para isso, para te desanimar, para te colocar para baixo. Para falar, larga a mão disso, já viu aquelas pessoas, não vai dar certo. Larga a mão disso aí, não vai dar certo. Você está viajando. Nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor e obedecer a sua palavra, a sua direção. O Senhor abre portas para nós. O Senhor não nos deixa ao léu, Ele nos orienta através da sua palavra, nas orações, nos conselhos de homens e mulheres sábias. O Senhor nos orienta, Ele não vai deixar a gente, né, tomar decisão. Não, o Senhor vai orientar. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele vai te orientar, e Ele vai fortalecer a sua fé. E às vezes, muitas vezes a gente desanimar, tudo, Deus vai lá e ainda dá né? Não temas, vai, e acaba que no final lá vai enroscado e sai. Porque Deus nos ama, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele sabe das nossas limitações, sabe que você está com medo, Ele vai guiando, Ele cuida, Ele sabe, Ele conhece, Ele trata conosco diferente um dos outros. Nosso Deus não trata como manada, Ele trata individualmente. Ele conhece o meu nome, o seu nome. Assim como Ele conhece o nome das estrelas, Ele conhece o meu nome e o seu nome. Ele quer dizer o quê? Que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Então Ele te conhece, Ele sabe, por dentro e por fora, porque Ele é o seu Criador. E aí, meus irmãos, não desanime, não se rebele, não murmure e não se desanime diante daquilo que você tem escutado, daquilo que você tem ouvido. Não escute vozes erradas, porque senão vai te gerar desânimos. Converse nos ambientes corretos. Meus irmãos, uma das coisas que eu quero trazer aqui para os irmãos, 3 pequenos passos para que nós venhamos a ter esses erros irreparáveis. Primeiro, escute não escute as vozes erradas, porque ela vai te gerar desânimo. Segundo, cuidado com os ambientes onde você conversa. Onde que houve a murmuração? Em que local? Eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso. Onde que houve a murmuração? Em que local? Nas tendas. O que eram as tendas? É onde as famílias se reuniam.
Era algo exclusivo, não era algo público. Eles murmuraram, não foi publicamente, eles não chegaram diante de Moisés, Moisés, não vamos não, tal. Isso aqui, eles murmuraram nas tendas, conversa de tenda. Você conhece conversa de tenda? É quando está lá no seu trabalho, e o gerente fala aquilo lá para você, no meio de todo mundo, né? Você ouve e não se agrada daquilo que ele fala. Aí você chega no final da reunião, pega aquele amigo seu que te ouve e fala assim, eu não concordo com aquilo que ele falou. Aquilo que ele falou não vai dar certo, não. E começa o quê? A sabotar tudo aquilo que o gerente falou. Isso aí é conversa de tenda. Conversa de tenda. E começa a falar mal, pelas costas. Na reunião, bico calado. Até o gerente ou o chefe fala, alguém quer falar alguma coisa? Não, está tudo certo. Não, está tranquilo. Mas lá por dentro, aí você espera a oportunidade chegar, e lá fora, concordo. Não vai dar certo. Você sabota, você fala mal. Isso é conversa de tenda. As murmurações acontecerem em conversa de tenda na sua família, conversa de tenda, onde vai lá, fala com um parente, falou tudo lá, aí por trás começa a falar mal. Sabotar, colocar para baixo, diminuir. A gente faz isso também no contexto da igreja, entre irmãos. Conversa de tenda, onde gera murmuração. E isso faz o quê? Com que as pessoas se dividam. Se dividem, empresas se dividem, equipes se dividem, igrejas se dividem, famílias se dividem, por causa de conversas na tenda. Conversas na tenda. O que você não pode falar, né? O que você não quer falar na frente do outro, não fale para os outros. O que você não quer falar a respeito da pessoa, não fale para os outros. Isso é uma mania nossa, é um pecado que nós temos, de falar mal das pessoas, de falar nas costas das pessoas, de sabotar, de colocar para baixo. Isso gera murmuração. Conversas de tenda. Converse, meus irmãos, em ambientes errados vão gerar murmurações. Conversas e ambientes errados vão gerar murmurações. E terceiro, tome decisões erradas. Não tome decisões erradas, porque se você tomar decisões erradas, você vai estar gerando rebelião no seu coração para com Deus. Então, tome cuidado com isso. Escute as vozes erradas, que você vai ter desânimo. Converse nos ambientes errados, que você vai murmurar. E tome decisões erradas, que você estará sendo rebelde para com Deus. Gerará rebelião no seu coração para com Deus, porque você não obedece a sua palavra. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Então, o Senhor disse àquele povo, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Diferente de escutar vozes erradas, que vão gerar desânimo. E o que aconteceu com esse povo? Obedeceu a voz do Senhor? Mesmo o Senhor falando aí, não temas. Esse povo continuou em rebeldia. Esse povo continuou em murmuração, continuou nas conversas de tenda. E onde que Deus colocou eles? No deserto. Essa caminhada, meus irmãos, daqui para Canaã, sabe quanto tempo ia durar? Nem um ano. Nem um ano de caminhada. Demorou quantos anos? 40. Que preju, hein? 40 anos, não ia demorar um ano. Mas por quê? Por causa da rebelião, por causa da murmuração, por causa de escutarem vozes, foi gerado desânimo na vida deles, então eles murmuraram, eles se rebelaram contra Deus, e se passou 40 anos no deserto, andando em círculos, Quer ser rebelde? Quer murmurar? Quer ouvir vozes que não sejam a voz do Senhor? É deserto, andar em círculos. A vida não vai, a vida não prospera, a vida não caminha, a vida não alcança os objetivos que Deus tem para você. Você está ali, rodando no deserto. Obedeça a Deus. Pare de murmurar, seja mais grato ao Senhor. Gente que murmura fica andando em círculo, fica parado um tempo. Seja grato ao Senhor por aquilo que tem feito. Ouça a sua voz, para que você se anime em realizar a vontade do Senhor. Porque quando você ouve a voz do Senhor, você fica animado para fazer a vontade dEle, mesmo que seja difícil. Mesmo que você olhe para as circunstâncias, não tem problema. Não foi isso que aconteceu com Davi? Davi ficou olhando para Golias? Como é que Davi encara Golias? Um adolescente.
Não está nem aí, o povo todo medo lá. Ouvindo as vozes, não, olhando para o problema, não olha para o problema, olha para o Todo-Poderoso. Davi olhava para Deus. Quem é esse circunciso que fica peitando aí? Deus, espera aí. Olha só a fé de Davi com um adolescente. É isso que nós precisamos entender, senão a gente vai ficar rodando aí no deserto, girando no deserto, sem chegar naquilo que Deus tem para nós. Eu queria que os irmãos fossem lá para o capítulo 31 de Deuteronômio, que é o final do deserto. São os 40 anos depois. Aqui, nós não vamos estudar Deuteronômio, porque não vai dar tempo aqui, né? Mas estude Deuteronômio em casa, né? Coloque esse livro aí para você entender toda a caminhada até lá, quase no final, no versículo 31. Depois dos 40 anos, olha o que Moisés diz nos versículos de 1 a 3, depois do versículo 6. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje de idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aqui já tinha morrido todo mundo, tá, gente? Só estava Josué, Caleb e Moisés que ia morrer. Logo, ele não ia entrar na terra, porque em vez de ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. É mesmo, é? Moisés não entrou na terra por causa disso. Ele tinha ciência. A responsabilidade de Moisés diante disso era grande. Então, ele não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Mas Deus pegou pesado, mas Deus falava face a face com Moisés. Eu sempre falo que quanto mais luz a gente tem, mais responsabilidade. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais responsabilidade você tem diante de Deus, diante das suas atitudes. E com isso, né, quando você erra, a disciplina é dura. É dura. Quanto mais você tem luz, mais você tem responsabilidade. Se você cai, né, a disciplina é mais dura, porque você tem conhecimento. Né? Deus age assim conosco. Né? Quantos aqui já não sentiram na pele? Deus disciplinando porque você tem conhecimento, diferente do leigo, do neófito na fé. Né? Mas nós temos uma caminhada, nós sabemos quem é o Senhor. E com isso, nós precisamos tomar muito cuidado em relação à nossa vida diante de Deus e das nossas atitudes, que certamente nós vamos colher aquilo que nós plantamos diante do Senhor, e a colheita ela será mais pesada conforme o conhecimento que você tem a respeito de Deus. Então Moisés disse essas palavras porque ele já estava com 120 anos, ele não ia entrar. E o que ele relembra o povo? O que ele fala? Né? Vocês vão atravessar o Jordão, eu não vou liderar mais vocês, é Josué que vai liderar vocês. O que acontece aqui, é uma coisa interessante aqui, porque é Deus que está levando o povo. Já pensou se o povo fosse entrar somente, exclusivamente com Moisés na terra? E não foi. Porque é Deus, o homem pode falhar, o homem pode cair, mas Deus não. Olha só quem era Moisés. E ele falou, não sou eu que vou entrar. Né, porque Deus não permitiu. Porque é Deus que leva. Não é um homem, não é um líder. Ele ensina o caminho. Né? Mas os nossos olhos não devem estar no líder, devem estar em Jesus. Nós devemos imitar a Jesus. Porque se o homem cair, muitas vezes as pessoas caem junto com o homem. Os nossos olhos têm que estar firmados em Jesus. Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito, é Ele que encaminha, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. E Ele que vai prevalecer sobre nós a sua boa vontade, os seus planos, é Ele que é o bom pastor, o sumo pastor. Por isso mantenha os seus olhos nele, não nos homens, porque os homens vão decepcionar, vão frustrar. Mas no Senhor, nós não seremos frustrados, e Ele nos guiará. Por isso Ele está dizendo, olha,
permaneçam firmes. O versículo 3 diz: o Senhor teu Deus vai passar diante de ti, Ele vai destruir essas nações de diante de ti. Ele usa quase as mesmas palavras lá no capítulo 1, no versículo 30 que nós lemos, quase as mesmas palavras. Depois de 40 anos, ele lembrou o que Deus falou lá no início e que está falando de novo para ele. E falou para eles o quê? No versículo 6, sede fortes e corajosos. Sede fortes e corajosos. Está difícil? Está complicado você olhar para frente? O Senhor está falando, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. O Senhor está contigo. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Não importa as circunstâncias, o Senhor está contigo. Por isso, seja forte. Tenha coragem, prossiga, não retroceda. Não olhe para trás. Mas aquele que coloca a mão no arado, olha para frente. Olha para frente. O que é o arado? Quem trabalhou na roça sabe aqui, né? Antigamente não tinha muito maquinário, né? Era o carrinho de boi lá puxando numa lâmina que ele vai fazer na cova para lançar a semente. E se aquele que estava guiando o arado olhasse para trás, ia sair fora, né, do rumo e das canaletas, ia dar problema. Então, olhe para frente. Põe a mão no arado e olhe para Jesus. Não olhe para trás. O que passou, passou. Olhe para frente, daqui para frente. Vira a página e vamos para frente. Tem gente que fica aí remoendo o passado, né? A maioria das pessoas vive no passado ou no futuro, já viu isso? A maioria das pessoas. Ou está presa lá no passado, porque aconteceu isso, me fez isso, estou machucado por isso, tal. Vive lá, presa nas mágoas, nas traições, nas coisas do passado. Deixa para trás. Olha para o hoje e saiba que Jesus estará na frente. Não vive na frente também, senão vai te gerar ansiedade no coração, tá? Então, viva o hoje intensamente, naquilo que Deus tem falado para você. Seja forte e corajoso, e permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Eu queria deixar essas 3 situações para que você reflita sobre ela. Escolha a voz que orientará a sua jornada. Você escolhe a voz que orienta a sua jornada. Qual é a voz que você está ouvindo para orientar a sua jornada, a sua vida? Segundo, abandone a murmuração e as conversas de tenda. Pare de murmurar, seja grato ao Senhor. Mas está difícil. Ai. Pare de murmurar. E pare de ter conversas de tendas. Terceiro e último. Conjugue 2 imperativos. Seja forte e corajoso. Confie no cuidado e no amor de Deus. Amém? Feche teus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. De glória e honra,
levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes